tudo bem com vocês? Bem, espero que vocês estejam bem. Vamos então dar continuidade às nossas aulas de ensino religioso. Nas últimas aulas nós estamos vendo sobre a liderança religiosa, sobre alguns líderes religiosos de determinadas religiões. E hoje nós vamos ver sobre mais duas religiões, com enfoque, com mais atenção nos líderes religiosos dessas religiões. Bem, hoje nós vamos ver sobre, nós vamos ver sobre três religiões hoje, né? Sobre o budismo e sobre a Umbanda e o Candomblé. Primeiro, vamos ver sobre o budismo. O budismo é uma religião muito antiga, mais ou menos século VI, isso mesmo, século VI a.C. foi quando Buda nasceu. Buda é o fundador do budismo, tá? Por isso tem esse nome. Então, Buda ele vivia na Índia, ele era um príncipe da Índia, um dos príncipes que a Índia tem vários príncipes, né? Tem várias famílias principescas. Então ele era um príncipe indiano. Então certo dia ele resolveu largar todo aquele privilégio, toda aquela vida que ele tinha como príncipe e buscar uma vida mais espiritual, com maior contato com a vida espiritual, né? Não vou dizer um Deus específico, mas a prática do budismo ela leva a uma espiritualização. Então o meio que ele encontrou para isso foi a meditação. Então uma das marcas do budismo é meditar, contemplar, pensar sobre si mesmo, né? Então os líderes religiosos do budismo são os monges, tá bom? Tanto monges quanto monjas. No budismo, sim, é permitido monjas. Então é permitido que mulheres também sejam líderes espirituais. Então, algumas características. O monge budista, ele vive uma renúncia. Ele larga toda a sua família, toda a sua vida, todos os bens materiais para viver essa renúncia. Então ele vai viver num mosteiro, ele vai viver em uma comunidade e ele não vai possuir bens. Ele não vai constituir família, ele não vai possuir coisas materiais, ele não vai ter um emprego fora dali, ele vai ter carreira, ele vai ser monge, ele vai se dedicar àquela vida espiritual. Ele também vai ser responsável por estudar os textos sagrados do budismo, né? Tem vários textos sagrados. Buda mesmo, que é o fundador, ele não deixou nada escrito. Ele mesmo não escreveu nada, mas seus discípulos escreveram as coisas que ele dizia. Então, esses monges eles vão estudar esses textos sagrados, eles vão buscar meditar, orar e renúncia, meditação, meditar, orar e com isso eles aconselham as pessoas. Esses monges budistas eles são tidos como pessoas muito sábias, não só pelos seus estudos, mas principalmente por sua espiritualidade, por sua prática de meditação, de contemplação, de tentar entrar em contato com o sagrado e assim por diante. Algumas características deles, né? A maioria esmagadora, tem a cabeça raspada. Mas por que eles têm a cabeça raspada? É uma curiosidade. Na época de Buda, na Índia, o corte do cabelo mostrava a qual classe social você pertencia. Então, se você era mais rico, mais pobre, de acordo com o corte do seu cabelo, as pessoas identificavam isso. Então, Buda ele preferiu raspar o cabelo como forma de renúncia a pertencer a qualquer classe social, como uma forma de desapego, que ele não queria fazer parte daquele sistema de ricos e pobres. Então, ele raspou o cabelo para não fazer parte disso. A partir daí, então, os seus discípulos também costumam raspar o cabelo. Por isso, os monges budistas, eles possuem a cabeça raspada. Ter a cabeça raspada, então, é sinal de renúncia aos bens materiais, renúncia ao mundo. E nós voltamos isso aqui, ó, renúncia. Isso é muito marcado para os líderes espirituais do budismo, né? Viver a renúncia. A cor da roupa, geralmente é laranja, geralmente, mas não a regra, tá bom? Porque dentro do budismo, assim como no cristianismo, há várias divisões. Você não tem uma única religião, uma única linha. Tem várias interpretações. Então tem vários tipos de budismo, tá? Principalmente o budismo tibetano, um local lá do budismo, o budismo tibetano. A da Tailândia também, a roupa é laranja, tá? Mas isso não é uma regra para todos os budistas, tá? Isso pode variar. Mas então aquela roupa laranja, né? Tipo um manto comprido, né? No corpo deles. Outra característica, assim, aqui no finalzinho sobre o budismo que eu passei para vocês, vai estar falando sobre o nome Lama. Lama significa um professor respeitado dentro do budismo, né? Tem um país chamado Tibete, que o líder dele, o líder civil, como se fosse o presidente, né? É também um líder religioso. O nome dele é Dalai Lama. Olha, Lama, esse título budista de professor, de mestre, né? Então, esse Dalai Lama, ele é, na minha opinião, ele é o monge budista mais famoso, né?
Ele é o monge budista mais famoso. E ele, além de ser, então, líder religioso, ele é o líder civil do país. Então você tem os dois poderes unidos, o poder civil e o poder religioso. O Tibete, então, ele é um país extremamente espiritualizado. Embora ele não seja um país independente, ele sofre a dominação da China, mas ele é um país extremamente espiritualizado. E lá, quando você pensa, o líder político é o líder religioso, então você pensa, esse país ele é muito ligado à religião, e o budismo é como se fosse a religião oficial desse país, né? O budismo ele está presente não só nesse país, você vai encontrar não só no Tibete, na Índia, na China, no Japão e também aqui no Brasil. É uma religião muito ampla. Além de ser uma das religiões mais antigas que se tem notícia até hoje, que continua com grande número de pessoas, grande número de fiéis até hoje, é também uma religião muito espalhada em todo o mundo, tá bom? Então, acho que sobre o budismo, essas são as principais características. Então, vamos agora falar sobre o Candomblé e a Umbanda. Candomblé e Umbanda são duas religiões diferentes, mas elas são bem parecidas entre si, tá bom? Elas são religiões que vieram da África junto com os escravos. Então você vê aí, na época da escravidão, do Brasil colônia, do Brasil reinado ainda, fazia parte do reino de Portugal, depois do Brasil Império, ele foi se desenvolvendo. Ela veio da África, então, junto com os escravos, e se desenvolveu aqui no Brasil. Então, eles são religiões de origem africana, mas estão muito presentes aqui no Brasil, porque de todas as Américas, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos. Então, onde você tem mais adeptos a essas religiões, claro que chegando aqui no Brasil, muitos converteram ao cristianismo, né? Mas você tem uma base muito sólida de descendentes de africanos, e não só descendentes de africanos, né? A população em geral que aí segue essas religiões. Tanto o Candomblé quanto a Umbanda, eles possuem várias entidades espirituais. Eles acreditam num mundo espiritual muito rico, com deuses e assim por diante. Então você tem várias entidades religiosas. E o líder religioso, várias entidades divinas, digamos assim, né? Não são todos deuses, mas são entidades poderosas. E o líder religioso do tanto do Candomblé quanto da Umbanda se chama pai de santo ou mãe de santo. Isso pode variar um pouco, né? Mas de forma geral os nomes são os mesmos, tanto para o Candomblé, tanto para a Umbanda. Pai de santo para o homem e mãe de santo para a mulher. A gente repara aqui, como no budismo, que você poderia ter monges homens e monges mulheres, aqui você também pode ter líderes religiosos, tanto masculinos quanto femininos. Aqui já temos uma igualdade, né? Tanto igual no budismo. Então, qual é a função desse pai de santo, dessa mãe de santo? Eles são considerados pessoas mais espirituais, que têm um acesso melhor ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos. Então, eles são responsáveis por aconselhar as pessoas, dirigir a vida espiritual daqueles fiéis. Também são eles os responsáveis por dirigir o culto no terreiro. Terreiro é o local de oração da Umbanda e do Candomblé, tá bom? Os dois lugares são chamados terreiros, o local de oração deles. Então eles são responsáveis por dirigir esse culto, dirigir essas orações, tá certo? Além, claro, de estudar a religião e de ensinar sobre a religião deles. Tá bom, meninos? Então, as atividades da semana passada, vocês podem me enviar hoje, os primeiros 10 minutos dessa aula. E as atividades de hoje, como sempre, quem terminar nessa aula ainda pode enviar nessa aula. Se não, vocês enviam na aula da semana que vem. As perguntas que eu vou deixar para vocês vão estar na folha que eu vou mandar, né? 1. O que faz um monge budista? 2. O que é um pai de santo ou uma mãe de santo? E 3. Pesquise e escreva sobre Dalai Lama. Vocês pesquisar um pouco sobre a vida dele, o que ele faz, o que ele fez, onde ele é vivo ainda, onde é que ele está, se ele fez alguma coisa de importante para o mundo. Então, pesquise um pouco sobre a vida dele, tá bom? Uma pesquisa curta, não é quero uma redação, nem um texto enorme. Alguma coisa curta sobre a vida dele, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais.